Olá pessoal, destaques na semana no ar e com muitos assuntos, inclusive polêmicos, né? Mas a gente começa falando dos casos, dos acontecimentos que ocorreram no início da semana. E o primeiro deles foi a prisão de um homem, por porte ilegal de arma, e ele também foi enquadrado na Lei Maria da Penha. A Brigada Militar efetuou a prisão, deste cidadão de 51 anos no sábado, dia 2, após receber denúncia da esposa dele. A vítima disse nesse telefonema que estava sendo ameaçada de morte. E aí então logo os policiais ficaram sabendo, receberam a notícia, se deslocou até a residência indicada pela esposa desse senhor no bairro Persa e prendeu esse cidadão. Também apreendeu uma espingarda calibre 32. Após a prisão e apreensão, as partes foram conduzidas à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. E após registrarem a ocorrência, eles foram liberados, Vão responder esse processo em liberdade. E nessa semana a gente também descobriu um caçapavano que foi instrutor de um dos políticos mais polêmicos aí do nosso país, que é o Jair Bolsonaro. E o cidadão, que a gente foi lá na casa dele, que a gente entrevistou, foi nada mais, nada menos que um militar da reserva, que já é bem conhecido aqui da cidade, foi prefeito municipal, o Zauri Tiaraju Ferreira de Castro. E vale destacar que o Zauri também ficou bem conhecido pela comunidade, pelas frases polêmicas enquanto era prefeito, e também por processos judiciais aí que ele está respondendo em virtude também de quando exerceu o mandato de prefeito municipal. Então confere aí um trechinho da nossa entrevista. Tudo bem, Zauri? Tudo bem? E aí? Quer dizer que então foi tu o professor do Bolsonaro? Pois é, você vê que a vida dá voltas, hein? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então tá. Vamos entrar? Olha, eu conheci o Bolsonaro em 1988, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, na Vila Militar de Deodoro, no Rio de Janeiro. Eu era instrutor, que a gente chama de instrutor, o professor, o que ministra as classes, Eu era instrutor dos capitães de engenharia e o Bolsonaro era aluno do curso da arma de artilharia. As salas de aula eram uma ao lado da outra e eu ministrei algumas aulas para todas as armas que eu era encarregado de ensinar o emprego da engenharia no combate, tanto na ofensiva como na defensiva. Por exemplo, se há campo de mina, se tem que construir ponte, melhorar a estrada, como é que as outras armas usam a engenharia. E conheci o Bolsonaro nessa época, 1988. Quando eu dei aula para ele, passou incógnito, não identifiquei o Bolsonaro. Depois, na segunda metade do ano, que ele se levantou os capitães da turma, da classe dele, que eram em torno de 40, entre 40 e 50, não sei exatamente quantos. Ele levantou e foi ao comando da escola reivindicando aumento salarial. E isso é proibido para militar. Militar não pode reivindicar, não pode sindicalizar, militar do Exército, das Forças Armadas, nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica. Não pode sindicalizar, não pode reivindicar, não pode formar clubes, pode formar só clubes culturais. E o Bolsonaro conseguiu ser recebido pelo comando da escola, que era um general de brigada, e reivindicando aumento salarial, que os milicos estavam ganhando muito pouco naquela época. E esse assunto saiu para os escalões superiores, e um dia numa janta no Clube Militar no Rio, eu fui questionado lá por um coronel mais velho, eu era tenente-coronel nessa época, por um coronel mais velho de fora da escola, para saber o que o Bolsonaro estava fazendo lá, que rebelião era essa que não tinham botado o Bolsonaro na cadeia ainda, Por que o comandante não tinha botado? E eu disse que eu não podia dizer nada, porque eu não podia falar do meu comandante, E voltando para a escola, comuniquei ao comandante que havia sido questionado, sobre as ações do Bolsonaro e que ele ficasse esperto, porque estava repercutindo muito isso já,
Aí o Bolsonaro resolveu dar uma entrevista para a revista Veja. Na contracapa da Veja, uma página inteira, saiu uma entrevista do Bolsonaro com um plano que ele disse que, se não fosse atendido, ele ia fazer alguma coisa para chamar atenção. E essa atitude, essa ação para chamar atenção, seria explodir a adutora do Guandu. A adutora do Guandu é uma adutora, para quem não sabe, é uma tubulação de água, né? Que levava água para o Rio de Janeiro. É um tubulão, tamanho de um rio, né? Tamanho de um arroio aí. E ele botou lá na Veja os desenhos direitinho, onde é que ele ia explodir, onde é que ele ia botar explodido para invadir, alagar um pedaço do Rio de Janeiro, né? Aí nessa época ele levou, se não me engano, 20 dias de prisão, ainda na escola. E teve mais polêmica envolvendo a administração municipal, só que dessa gestão. É que um vídeo publicado nas redes sociais causou uma polêmica. O vídeo mostra uma suposta comercialização de produtos doados pela Receita Federal dentro da Secretaria da Assistência Social, né? A Receita Federal doou para a Prefeitura, né, esses produtos. O vídeo foi publicado pela vereadora Márcia Gervásio na manhã de sexta-feira, dia 8, e logo repercutiu, né? Tanto é que durante a tarde o prefeito Giovanni Amestoy, ele fez um pronunciamento, né, chamou a imprensa e disse que ele não sabia, né, que esses produtos estavam sendo comercializados. Também afirmou, né, que solicitou uma abertura de sindicância na prefeitura para investigar o caso. E esse caso também foi registrado na delegacia de polícia, e o delegado, eu falei com ele, liguei para ele, e ele me disse que foi instaurado um inquérito e que vai investigar essa comercialização dos produtos. E ao todo cerca de R$2.000 foram obtidos, né, com essa questão de venda de produtos lá dentro da Secretaria de Assistência Social. Esses produtos, vale destacar, que foram doados pela Receita Federal à Prefeitura e para serem doados às entidades, enfim, e não poderiam ser comercializados dentro de um órgão público conforme a lei, né? E após a repercussão desse caso, a secretária de Assistência Social, Maria Tereza Macedo, ela pediu afastamento do cargo. Quem irá substituir a função dela, o cargo de secretária, é o Ney Tavares, que estava exercendo o cargo de secretário-geral. Quem fica, por sua vez, no cargo do Ney é a chefe de gabinete do Executivo, a Cássia Freitas. Então aí uma notícia polêmica aí que vai ter ainda novos capítulos. Antes da gente encerrar, né, os destaques da semana, né, a gente tem que falar de um assunto também um pouco mais leve, que repercutiu bastante, que foi de um atleta caçapavano que voltou a virar meme na internet, que é o Jailson Marques, né, o jogador do Grêmio. Ele é muito parecido com o Will Smith, né? Para quem não conhece, ele ficou famoso, o Will Smith, naquela série Maluco no Pedaço. E é por isso que novos memes aí estão bombando na internet, né? E um deles mostra o Jailson, né, chegando em Abu Dhabi, né, onde o Grêmio disputa o Mundial de Clubes da FIFA. E aí tem uma mistura ali do Jailson com o Will Smith, bem legal. E a gente também tem que falar da previsão do tempo, né, pessoal? Porque finalmente as temperaturas aumentaram, né? Estão nas alturas. E eu até acho que o agito dessa semana foi tão grande, né? Com tantos acontecimentos, que até ajudou o clima a ficar mais quente, né? E a gente vai ter nos próximos dias as temperaturas mais elevadas, podendo ultrapassar inclusive dos 30 graus, né? Tanto de sábado agora até sexta-feira, né, sem chance de chuva, né, o que a gente tem em vista é uma possibilidade de pancada de chuva somente na quinta-feira. Mas tirando a quinta, é tempo seco, é calorão, é o verão que está dando as caras aqui em Caçapava e na região. Pessoal, dito isto, estas foram as notícias da semana. Agradeço pela sua companhia, fica acompanhando as notícias, enfim, tudo que acontece na cidade e na região aqui na Farrapo. Semana que vem eu tô de volta. Tchau!